Queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual para compartilharmos o Evangelho de Jesus. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas antes, e como já é de praxe, vamos fazer uma breve prece que nos ajudará a nos apaciguarmos, a preparar a nossa mente e a abrir o nosso coração para recebermos mais uma lição do Evangelho de Jesus. Pai, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para recebermos mais uma lição do nosso querido Mestre Jesus. Pai, nos abençoa e permita que possamos aprender esses conceitos, mas principalmente levá-los para o nosso dia a dia, em nosso benefício e para o benefício do nosso próximo. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Fiquem conosco, hoje e sempre. Nas preleções da semana passada, nós aprendemos que a fala de Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, refere-se à prática do bem, da caridade e da piedade, sem ostentação, sem divulgação, em silêncio, de maneira incondicional, sem esperar qualquer reconhecimento, retribuição ou gratidão. E mais ainda, empregando todos os nossos recursos e esforços disponíveis. Também aprendemos que, como consequência destas práticas, teremos a aprovação, o reconhecimento e a recompensa de Deus, ou seja, estaremos nos ajustando às suas leis, o que se manifestará no curto prazo como uma maravilhosa sensação de dever cumprido. Consideremos que, assim como todas as ações e atitudes, estas ações no bem ficam registradas na nossa consciência. E como esta é imortal, o resultado a longo prazo será permanente e consistirá em termos dado mais um passo no caminho da nossa evolução espiritual. Mas aí cabe nos perguntarmos: será que todos os habitantes do nosso mundo conseguem compreender a verdadeira extensão, o verdadeiro alcance destes benefícios? Infelizmente não. Porque, se de fato a compreendessem, a posição moral do nosso planeta certamente seria outra. Porque, sem dúvidas, somente compreende estes princípios aquele que sabe que a vida não se limita à nossa atual existência. E é precisamente porque sabemos que o espírito sobrevive à morte do corpo físico que entendemos, como já dissemos, que as consequências benéficas das nossas obras baseadas no verdadeiro amor ao próximo não se restringem à nossa atual existência, mas que estas consequências afetarão diretamente a estrutura moral do nosso espírito imortal, elevando-o, posicionando-o um degrauzinho acima na nossa infinita escalada evolutiva. Ao contrário, se as nossas ações tão somente visam alcançar a aprovação, o reconhecimento e a recompensa dos homens, é porque nós estamos dando mais valor aos aspectos materiais da nossa atual existência na Terra do que à vida imortal do espírito. E nesse caso, de frente a essas recompensas recebidas na Terra por parte dos homens, as quais vão satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós podemos dizer que Deus não nos deve mais nada. Nós já recebemos o nosso pagamento. Lembremos que Allan Kardec elegeu como lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação.
A capacidade de ser caridoso, ou seja, de movimentar o amor, não se compra, não se transfere de um para os outros. Esta capacidade vai se construindo no íntimo do nosso ser, sempre sob a ação da vontade. E por este motivo, ser caridoso é muito mais do que não fazer o mal, já que para isto último, basta não se deixar levar pelo mal, o que pode ser alcançado mantendo atitudes baseadas na inércia ou na negligência. Da física, nós sabemos que todo movimento, para ser alcançado, para ser realizado, requer energia. E, em particular, para movimentar o amor, também há necessidade de empregar energias. Energias que vêm na forma de boa vontade, determinação, perseverança. A preleção de hoje está baseada no estudo e na análise de duas passagens evangélicas. A primeira destas passagens é conhecida como o óbolo da viúva. Óbolo era uma antiga moeda grega de prata, mas com esse nome também se denomina uma quantidade pequena de dinheiro como aquela que é dada como esmola ou doação. Esta passagem nós a encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 1 a 4. E esta passagem, o óbolo da viúva, relata que Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das oferendas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias, mas então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Então Jesus chamou os discípulos e lhes disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Nesta passagem do Evangelho de Jesus, a viúva representa as pessoas com poucos recursos, contrariamente àquelas mais abastadas. Notemos que nessa passagem os ricos contribuíam, mas Jesus considerou que a oferenda da viúva, embora fosse de valor econômico menor, era mais valiosa em termos espirituais, pelo que significava para essa pobre mulher dar aquilo que era mesmo necessário para a sua subsistência. Notemos que Jesus não censura os ricos que doavam grandes quantias de dinheiro, mas ele exalta a esmola da pobre viúva, porque dar o que sobra não é verdadeira caridade. Tem muita gente que lamenta não poder fazer tudo o bem que desejaria por falta de recursos, e ainda dizem que, se desejam ser ricos, é só para poder contribuir com os mais necessitados. Isto é, sem dúvida, muito louvável e pode ser uma declaração sincera. Mas cabe a pergunta: será assim, tão desinteressado em todos os casos? Não haverá também aqueles que, se bem estão empenhados em beneficiar os outros, não prefeririam se beneficiar primeiro a si próprios, concedendo-se mais coisas supérfluas para só depois dar o restante aos pobres? Quando é este o caso, a intenção deixa de ser caridosa, pois a verdadeira caridade consiste em pensar antes nos outros do que em si mesmo. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior sobre o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta que a espiritualidade dá é bem curta e bem objetiva: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias
perdão das ofensas. Benevolência para com todos significa que todas as relações que nós mantemos com os nossos semelhantes devem estar afetadas pela benevolência, pelo bem-querer, independentemente das diferenças que possamos ter com o nosso próximo, seja em termos de posição socioeconômica, capacidade intelectual, crenças religiosas, etc. O outro componente da definição de caridade, que nós lemos no Livro dos Espíritos, indulgência para com as imperfeições alheias, é um preceito central da caridade. Já que se nós mesmos precisamos, não só da indulgência divina, mas também da indulgência dos nossos semelhantes, por causa das nossas inúmeras imperfeições, então nós não temos nenhum direito de humilhar os desafortunados. Em resumo, fica claro que caridade, segundo Jesus, não se restringe a dar esmola. Nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma mensagem recebida na cidade de Lyon, na França, em 1860, que foi ditada por um espírito que se autodenomina simplesmente como espírito protetor. E essa mensagem diz o seguinte: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Estas considerações desse espírito superior estão em clara harmonia com o conceito de caridade sob a ótica de Jesus. Em termos de doação de recursos materiais, é importante ressaltar que a impossibilidade de fazer tudo aquilo que nós gostaríamos, devido às nossas limitações de recursos, não deve ser motivo de frustração, já que a caridade depende do verdadeiro sentimento de doação e não da quantidade ou do valor financeiro doado. Lembremos que o óbolo da viúva pobre que ela tirou da sua própria privação pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Sem dúvida, seria muito gratificante para nós podermos ajudar os necessitados de forma massiva, mas precisamos nos ajustar às nossas possibilidades. Como já vimos, Jesus nos ensina que são múltiplas as formas em que nós podemos ser caridosos, mas sempre partindo da nossa boa vontade e envolvendo os nossos recursos. Aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, encontrará várias maneiras de fazê-lo. Se não for de um modo, será de outro. Por exemplo, fazendo um trabalho, colocando à disposição do próximo a sua força física, a sua inteligência, as suas capacidades, o seu tempo, à disposição para ouvir um irmão aflito, etc. Tenhamos certeza de que não há ninguém que não possa prestar um serviço, fazer um esforço útil em favor do próximo, por mínimo que seja, consolando, atenuando um sofrimento físico ou moral, seja com um abraço ou pela prece. E isto também é o óbolo da viúva abençoado por Jesus. Com relação à segunda passagem evangélica, que fundamenta a preleção de hoje, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 12 a 15, e diz que, estando Jesus na casa de um fariseu, que o tinha convidado para uma refeição, Jesus disse ao seu anfitrião: Quando preparares um almoço ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos,
para que não suceda que também te convidem de volta e sejas recompensado. Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, aleijados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas palavras, um dos convidados disse a Jesus: Bem-aventurado aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Estas palavras de Jesus, tomadas ao pé da letra, podem passar a impressão de que ele não recomendava convidar amigos ou parentes para uma refeição, mas somente os mendigos da rua ou os estropiados. Sempre devemos lembrar que uma das características da linguagem do mestre na sua época era a de querer passar imagens fortes para que o ensinamento impactasse, para que se fixasse na consciência de quem está ouvindo. O coração, o núcleo, a parte mais importante desta mensagem está na parte que diz: serás bem-aventurado convidando ao banquete pobres e aleijados, porque eles não têm como retribuir. Ou seja, Jesus orienta a não fazer o bem visando uma retribuição, mas pelo simples prazer de fazer. Jesus nos indica que para conseguirmos nos elevar moralmente, que segundo as palavras do Lucas está como a ressurreição dos justos, nós devemos fazer participar do nosso banquete, ou seja, da abundância que nós desfrutamos, os menos favorecidos, os irmãos sofredores, os aflitos. Notemos que a referência a uma refeição, a um banquete, nos passa a imagem de uma ocasião feliz, um festim, um momento agradável em companhia de pessoas que são caras para nós. Assim, a orientação de Jesus sobre compartilhar o nosso bem-estar com aqueles irmãos que sofrem também deve ser uma ocasião que nos traga satisfações, alegrias. Por outro lado, estes conceitos não se aplicam só em relação aos bens materiais, mas também valem para os sentimentos. Na doutrina de Jesus, tudo encaixa. Por exemplo, convidarmos ao banquete aqueles que não nos retribuirão um convite, não seria análogo ao conceito de amar os inimigos? De fato, Jesus disse: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Os publicanos eram os cobradores de impostos, eram pessoas mal vistas na antiga Galileia. Ele continua: e se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos, ou seja, aqueles que não tinham a fé, não seguiam os preceitos mosaicos, os pagãos não fazem a mesma coisa? Nós lemos essas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 46 e 47. Amar um amigo é algo natural, porque na amizade os bons sentimentos estão harmonizados, O amor vai e volta, existe uma retribuição espontânea. Então, o nosso grande desafio é conseguirmos amar sem esperar qualquer retribuição desse sentimento por parte da pessoa amada, que no caso seriam os inimigos. Ainda mais, fazer o bem esperando uma recompensa pode estar associado ao orgulho e à vaidade, já que pode acontecer que o bem esteja sendo feito somente para se sentir superior frente ao beneficiado, quando este vem depois humildemente agradecer ou dar testemunho público dos benefícios recebidos. Ou ainda, no caso de um benfeitor tem eventualmente recebido do beneficiado uma resposta ingrata, este benfeitor poderá deixar de praticar o bem. E nesse caso, há mais egoísmo do que caridade,
já que o bem foi feito apenas para receber demonstrações de reconhecimento. Pensemos que este tipo de situação pode significar que a resposta ingrata recebida pelo benfeitor seja uma prova que Deus permite que aconteça para experimentar a perseverança do benfeitor na prática do bem. Em mensagem recebida em Paris em 1858, o espírito São Vicente de Paulo reforça estes conceitos em relação ao exercício da verdadeira caridade, dizendo: encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Ou seja, o importante é ter realizado a caridade de forma sincera, independentemente da repercussão ou das consequências nos sentimentos daquele que recebeu os benefícios. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que estamos estudando, encontramos também algumas considerações de parte do espírito de Cáritas, que se manifestou na cidade de Lyon em 1861. De acordo com as informações que nós dispomos, Cáritas, quando encarnada, foi uma cristã grega, que na verdade se chamava Irene, da antiga cidade de Tessalônica, era a capital da Macedônia, quem fora torturada e morta na fogueira no século IV da nossa era pelas autoridades do Império Romano por ter reivindicado a sua fé cristã. Então, ela foi martirizada. Talvez o fato mais conhecido em relação a esse espírito seja a bem conhecida e bela prece que nos deixou por via mediúnica na véspera do Natal de 1873, na cidade de Bordeaux, na França. Começa assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Este é o primeiro parágrafo desta prece que já nos mostra claramente a relação entre este espírito e a caridade. De fato, caritas, a palavra caritas em latim significa caridade. Então, como dizemos, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que estamos estudando, nós encontramos uma mensagem desse espírito que foi recebida na cidade de Lyon em 1861. E no finalzinho dessa mensagem, Cáritas nos diz: eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, vede como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, eu porei todas as boas ações que vos fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que Ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. De fato, um benefício jamais se perde. Mesmo que não tenha causado o efeito desejado, pelo simples fato de nós termos trabalhado no bem, haverá mérito por ter sido feito de forma honesta, de forma desinteressada. Assim, meus amigos, a modo de encerramento do nosso estudo de hoje, eu gostaria de citar os dizeres do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a respeito da caridade. Isso nós podemos ler no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E o apóstolo nos diz: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor,
Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E mais adiante, em relação às virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, o Paulo conclui dizendo: agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Então, meus amigos, peçamos a Jesus que a luz dos seus ensinamentos ilumine sempre os nossos passos, guie os nossos atos. E seguindo como exemplo a prece de Caritas, peçamos ao Pai: Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Então, meus amigos, agora para finalizar o nosso encontro, depois de mais uma lição do Evangelho de Jesus, aproveitando a nossa sintonia com a espiritualidade superior, eu convido a todos para que façamos a nossa habitual vibração. Então vamos mentalizar a figura radiante do nosso Mestre Jesus, essa figura com o seu olhar pacífico, seu sorriso meigo. Jesus chegando perto de nós, nos abraçando, nos infundindo todo o seu amor, toda a sua paz. Sentindo esse flúvio, desses fluidos benéficos, vamos compartilhá-los com o nosso próximo. Primeiramente, vamos pensar nos nossos familiares, naqueles com os quais compartilhamos o nosso lar. Vamos pensar neles com muito carinho, com muito amor. Vamos abraçá-los fortemente contra o nosso peito, com muito carinho, com muito amor. Vamos vibrar por eles. Agora vamos trazer para a nossa recordação aquele irmão ou aqueles irmãos que nós sabemos que estão passando por algum momento difícil, por aflições, por dores físicas ou espirituais. Vamos abraçá-los fluidicamente, vamos pensar neles com muito carinho, vamos desejar o melhor para eles, vamos minorar os seus sofrimentos. Em soma, vamos vibrar por eles com muito amor. E agora vamos expandir a esfera da nossa vibração, que possa alcançar a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Vibremos pelos dirigentes, para que sejam intuídos na justiça, na paz, com muito carinho,
com muito amor, vamos vibrar pelo nosso planeta. Pai, infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade que nos destes de estarmos aqui reunidos em pensamento, em torno das lições do nosso Mestre Jesus. Que possamos apreendê-las, incorporá-las e principalmente vivenciá-las pelo nosso avanço espiritual e pelo avanço espiritual dos nossos irmãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus, pelos ensinamentos. Muito obrigado, amigos espirituais, pela proteção e guia. Esperamos contar sempre com a vossa ajuda e a vossa presença. Fiquem conosco, hoje e sempre. Então, meus amigos, sendo só por hoje, eu agradeço a atenção de todos e me despeço desejando a todos muita saúde, fé e paz no Cristo. Até o nosso próximo encontro.